Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui e eu acabei de assistir aos 10 episódios da segunda temporada da super elogiada Only Murders in the Building, apenas assassinatos no prédio, que se passa em um prédio de verdade em Nova York, o Arconia, que é um edifício assim icônico e chique. A grande pergunta, né, dos fãs, eu amei a primeira temporada, era: será que a segunda temporada vai pelo menos conseguir repetir o sucesso, né, ou a inteligência da primeira? O frescor, claro que a gente sabe que é difícil manter, porque já era uma fórmula. Mas será que ela seria tão boa? Antes de responder isso, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço muito. Olha, eu acho que foi até melhor do que a primeira temporada. Mais profunda, né, com mais camadas, em termos de piadas tão divertidas, mas eu acho que as três personagens centrais, os podcasters, ganham contornos mais pessoais. A gente conhece a história pregressa deles, já que é uma sátira ou uma homenagem ou alguma coisa assim à moda dos podcasts e das séries de crimes da vida real. Nesta segunda temporada, ao você conhecer as histórias pregressas dessas três personagens, né, do trio que compõe a série, você tem, na verdade, um dos links que fazem com que a gente se interesse por true crime series, por séries de crimes da vida real, o lado emocional. Então a gente e também além do crime, se você perceber, tem toda uma questão da paternidade ou maternidade envolvida nessas três personagens, tá? De pais problemáticos, gerando filhos problemáticos. Não vou dar spoilers. Então você tem um aspecto mais humano, sem perder toda a comédia e todo o whodunit, né, o quem fez o crime, que havia na primeira temporada. E cheíssimo de referências, né? Então, assim, começa exatamente do ponto onde parou a primeira temporada, no que antigamente a gente chamava de cliffhanger. Eu não sei se hoje em dia parece que as pessoas não gostam muito de cliffhangers, gostam de séries que têm um final. Antigamente a gente ficava esperando, tinha um assassinato, quem atirou no JR, lá numa série dos anos 80, chamava Dallas. A gente esperava né, até a outra temporada para descobrir quem atirou. Então, nesse aí segue essa fórmula. Eles resolvem o primeiro crime, só que a gente vê no final da primeira temporada. Eu imagino que quem esteja assistindo a este vídeo conhece a primeira temporada de Only Murders in the Building, né? Aliás, eu vou deixar a resenha na parte dos descrição do vídeo. Eles resolveram o primeiro crime, só que a menininha lá, a moça, a Selena Gomez, ela é pega com agulhas de crochê e o pullover lá, todo ensanguentado, porque a supervisora do prédio, a síndica, né, equivalente à síndica, a Bunny, fora assassinada. Então, a gente já começa a segunda temporada com os três personagens centrais sendo interrogados pela detetive Williams, e aí tem o detetive novo, né, que é o Michael Rapaport, o ator. Então aí você tem esse aspecto da continuação da história resolvida, né, da história da temporada 1, acaba aprofundando o espírito de metacrítica da série, porque daí você vai ter um meta true crime, uma meta temporada, né? Porque, é claro, a detetive Williams fala para eles: vocês ainda não são suspeitos, são pessoas de interesse, mas para de fazer investigação, para de
ficar procurando história de assassinato. Claro que os três não vão parar, né? E aí, inclusive, o Oliver, que é o diretor de teatro egocêntrico, ele chega, né, quando eles vão começar, porque agora eles têm que tentar limpar o nome deles. Eles passam de feitores de podcast para suspeitos e também temas de podcast. E aí ele fala, né, numa das milhões de autorreferências meta da série. Nossa, é difícil fazer uma segunda temporada, né? Porque daí você vai ter elementos se incrementando na história, como se eles já não passassem de podcasters a elementos de um podcast. Uma podcaster rival vai contar a história deles, né? Que tem eu assisto essas coisas em inglês, tem uma mudancinha, porque a série chama Only Murders in the Building, apenas assassinatos no prédio. O podcast que os está investigando chama Only Murderers in the Building, apenas assassinos na série. Então, eles passam a ser os sujeitos do podcast deles, mas objetos do podcast de outra pessoa. É uma narrativa que parece simples, mas ela é bem sofisticada, porque você tem vários episódios que parece que são contos, porque estão sob o ponto de vista de várias personagens. O negócio ali não é tão simples quanto aparenta ser. Só que aparenta ser, e aí isso gruda você, né? Porque você tem o aspecto cômico, que é muito bem feito, que consegue ser intergeracional ao colocar dois atores setentões lidando com uma atriz novinha, como a Selena Gomez. Eu digo novinha, ela deve ser milênio, né? Trintona, não sei. Aliás, tem uma piada, uma hora que o Steve Martin tá falando com a enteada dele, com a filha, e aí a filha começa a conversar com a Selena Gomez e ele diz: Nossa, isso é como se eu estivesse assistindo Round Six, a série coreana da Netflix, sem legenda. E a série é toda cheia de piadas, assim, né? De paródias, de autorreferência e referência a Nova York dos anos 50, a Nova York dos anos 70. Quando tem o blackout, isso é uma referência a Nova York dos anos 70, que vivia sofrendo blackouts em Nova York nos anos 70, era uma cidade falida. O show é lotado de referências a outros shows. Tem uma que ia ser a síndica do prédio, né, a substituta da Bunny, ela tá grávida. Se você conhece a história do filme Bebê de Rosemary, você vai ver que aquilo lá é uma alegoria, uma tiração de sarro do Bebê de Rosemary. Então, assim, para quem é um pouco mais velho e entende inglês bem, vai assim rir muito com os trocadilhos, com as referências. Tem uma hora que os dois senhores começam a falar do escândalo Irã-Contra, que foi pior que o Watergate, inclusive, na era do Reagan, nos anos 80. Eles estão disputando bem quem sabe mais. Do lado da Selena Gomez, que tem 30 anos, ou sei lá quantos anos aquela menina tem. E ela imagina que ela não entende nada, tá? Então, assim, tem vários caráteres, né, novos, mas vem personagens do primeiro temporada, você tem reaparições de algumas, tem novas personagens, tem aqueles labirintos, né, de pistas e de despistes de série policial, e eles dão conta de resolver a parte de humor, a parte humana, que é essa parte da paternidade e tal, das piadas, tudo de uma forma bem, bem feita, tá? Sem contar uma cena que eu achei antológica, que eu repeti 3 vezes, que é uma das poucas cenas em que o Nathan Lane aparece. Ele aparecera na temporada 1, né? É aquele que tem o filho mudo, surdo, mudo. Uma hora que ele faz uma ameaça na porta do elevador, que eu achei tão engraçado e tão assim,
tão engraçada, não tem outra. De tanto fuckers e não sei o que ele usa, que eu tive que repetir aquilo umas 2, 3 vezes e às vezes tive que parar o show porque eu tava dando risada e não conseguia entender o que estava sendo dito. Eu continuo assim muito fã, né? Termina de novo com um cliffhanger, tá? E agora descobre-se quem é a pessoa que matou, tem, tarará. Agora eu vou dar uma sessãozinha, uma preocupaçãozinha minha, mas que vai ser spoiler. Então, se você não viu a segunda temporada, é bom parar aqui de ver o vídeo, tá? Bom, eu acho que já deu tempo do pessoal que estava longe desligar. Preocupaçãozinha, sim. Eu não vou me importar se houver uma terceira temporada e ela for tão engraçada quanto as duas primeiras. Mas o nome da série é Apenas Assassinatos no Prédio. Esta última, essa segunda, aparentemente, porque a gente não sabe as cartas que eles têm nas mangas, né? Aparentemente quebrou a regra. Porque se o que a gente viu no finalzinho for um assassinato de verdade, ele aconteceu dentro do teatro. Então aí já não é Only Murders in the Building mais. Né? Mas assim, é uma preocupação, é uma coisa que eu quero prestar atenção caso haja segunda temporada, terceira temporada, né? Para ver se eles se aferram a premissa do show. Ou se eles têm carta na mão, ou se eles vão dar algum jeito de explicar, enfim. Ficou mais um mistério, na verdade. Tá? Para mim, é preocupaçãozinha que eu digo, porque não tem outra. Mas ficou outro negócio. Vou usar um termo de velho, né? Já que tem o Steve Martin lá e tal. É uma expressão da minha geração, acho um pouco até antes da minha aqui no Brasil. Fiquei com um grilo na cuca. Falei, como que eles vão agora explicar essa morte no teatro? Mas ela pode não ser uma morte. Por quê? Porque a gente está vendo Only Murders in the Building. E a gente não sabe muito bem o que esperar do show, a não ser inteligência, pelo menos nessas 2 temporadas. Amei de novo. Tchau.